Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, chegando mais cedo nesta segunda-feira, trazendo notícias muito positivas, muito boas, neste começo de semana, que antes de mais nada, eu desejo que seja ótima para você e certamente será. Sobretudo porque algo que você, que todos nós ajudamos a construir, irá se materializar. Uma sentença condenatória da Orcrim, comandada pela figura do inelegível. E amanhã, a partir das 9 horas da manhã, estarei aqui com vocês, ao longo da semana inteira, fazendo aqui a retransmissão da TV Justiça, acompanhando em tempo real, fazendo comentários, respondendo perguntas de vocês, sobre tudo aquilo que se desenvolverá até a decretação da sentença final dessa gente toda. E coisas estão acontecendo em meio a isso, fora do nosso país, que também acenam que nós estamos diante de possibilidades de mudanças muito positivas, não só aqui no Brasil, mas com reflexos também em outros países também. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui imagens de situações que aconteceram ontem, que não deu tempo de comentar, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, que acordou cedinho, ainda não está inscrito aqui conosco, que se inscreva antes de mais nada e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. E, mais uma vez, muito obrigado a você que está votando aqui no nosso portal para a premiação do IBEST. Como eu sempre digo, eu coloco sempre o link no primeiro comentário aqui no nosso portal, tá legal? Então vamos aqui aos fatos super importantes e interessantes. Começando com algo que é um recado muito grande, né, que está acontecendo aqui num país vizinho, na Argentina, e que está sendo comandado por um psicopata a serviço do mercado, do poder econômico na Argentina e fora da Argentina, e tomou ontem uma saraivada de votos contrários. As notícias são: eleições 2025, vitória esmagadora da Fuerza Pátria em Buenos Aires de Kicillof. Consolida a sua liderança. Gente, foi quase 20 pontos de diferença, né, dessas eleições. São eleições de meio de mandato. E como a província de Buenos Aires é a maior da Argentina, a Argentina tem aproximadamente 45, 46 milhões de habitantes. E a província de Buenos Aires tem 28 milhões de habitantes. Então, aquilo que acontece na província influencia certamente o resto da nação como um todo. E o Milei levou uma derrota gigantesca porque ele estava esperando que, no máximo, os analistas na Argentina estavam calculando que, mesmo com esse massacre que ele está fazendo contra o povo argentino, que ele ainda tivesse chance de vencer ou ficar pelo menos 3 pontos percentuais abaixo. Ficou quase 20 pontos percentuais, né? A gente vai ter a confirmação durante essa segunda-feira desses números com mais exatidão. Mas os jornais aqui no Brasil estão reverberando também. Em revés para Milei, peronistas conquistam ampla vitória na eleição legislativa de Buenos Aires. Mais jornais aqui da Argentina. Resultado das eleições na província de Buenos Aires, quem ganhou e o mapa com todos os dados. Então aqui o mapa aqui, esse aqui dá 49% para a Força Pátria. E o Liberdade Avança com 30,7%, quase 20 pontos percentuais de diferença. Na Folha a gente lê: Milei sofre derrota em eleições da província de Buenos Aires em meio à crise. Então, gente, é uma notícia alvissareira, né? Porque, enfim, o modelo que está sendo empurrado goela abaixo do povo argentino, porque não é só o Milei, não. Os jornalões, as TVs da Argentina estão todos apoiando o Milei. Os grupos econômicos, o mercado, o Fundo Monetário Internacional estão apoiando aquilo que Milei está fazendo contra o povo da Argentina. E essa trombada aí pode significar que ele será derrotado. Isso que ele está fazendo junto com esses grupos todos sofra uma derrota nas próximas eleições presidenciais na Argentina. E ontem no Brasil a gente viu essa situação patética que eu compartilhei aqui com vocês, que foi objeto aqui de observações, né, até na Globo News, que incomodou ali os jornalistas. Vou pegar um trechinho aqui da Natuza Neri, vamos ver. Foi até a Avenida Paulista apoiar o ex-presidente Bolsonaro, e chama atenção, Natuza, que além das bandeiras verde e amarela, né, as bandeiras do Brasil, olha o tamanho da bandeira dos Estados Unidos, que impõe ao Brasil um tarifaço de 50%, os setores ali com dificuldade, né, para reagir. A gente mostrou números ali da reação, do impacto, né, por conta do tarifaço. E eu queria te perguntar também sobre uma postagem do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, cobrado por todos os lados, mas ele hoje falou em equilíbrio, falou também nessa questão de um momento político difícil, sem precedentes,
né? Falou de polarização. Isso aqui já era o momento que eles estavam recolhendo o bandeirão dos Estados Unidos, tá, gente? Então a gente vê o verde e amarelo apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio Palácio Planalto também usando o verde e amarelo nessa campanha pela soberania. Então é 2026 na veia, né? As eleições, as peças, pelo menos, já começaram a se movimentar. Pois é, e com alguns requintes de ironia, né? Porque quando a gente olha os manifestantes empunhando a bandeira dos Estados Unidos, depois que o governo americano impôs sanções pesadíssimas a produtos brasileiros, é muito surpreendente ainda, né, ver essa cena. Todo mundo tem o direito de admirar quem quiser. Quem quiser. Tudo bem admirar Donald Trump, mas nesse caso em particular, motivado pelo julgamento de Bolsonaro, o governo americano impôs sanções que prejudicam verdadeiramente o Brasil. E aí é o seguinte, e o senhor Tarcísio, o outro traidor, né, da pátria, né? Porque ele estava nessa manifestação também, fez ataques ao Supremo Tribunal Federal, ele fez questionamentos, ele se posicionou como um golpista do presente, acenando para golpes no futuro. Então essa criatura tem que ser desmascarada, tem que ser combatida da forma mais contundente que nós pudermos, né? E aí, gente, é o seguinte, depois dessas manifestações, com os ataques todos que nós assistimos ao ministro Alexandre de Moraes, ao Supremo Tribunal Federal, me lembrei de uma canção de Jorge Benjor, que tem o título de África Brasil, Zumbi. E aí é o seguinte, né, a figura que o Jorge Ben coloca na canção, de alguém que é destemido, alguém que está enfrentando uma série de adversidades, me veio à cabeça vendo o ministro Alexandre de Moraes enfrentando tudo aquilo que ele está enfrentando, essa gente toda, essa insanidade toda, né? Em determinado momento da canção, a gente pode ler as seguintes estrofes, né? Eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver o que vai acontecer quando o zumbi chegar. Zumbi é o senhor das guerras. Zumbi é o senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Então, eu quero ver na hora do voto quem é que vai mandar, quem é que é o senhor das demandas. Essa gente fez muita farofa na Avenida Paulista, fez por todos os cantos, mas eles não impressionam mais ninguém. Se tem alguém ainda que está com receio dessa gente, é porque as pessoas estão muito impressionadas sem observar o que está acontecendo no nosso país. Essa gente só vem tomando pancada, eles vêm tentando conspirar, destruir nossa democracia e só estão se ferrando, sobretudo aqueles mais incautos, aqueles mais ingênuos que acabam dentro das cadeias. E essa gente que joga essas pessoas nessas condições, eles ficam cada vez mais endinheirados, cada vez mais raivosos e cada vez eles intoxicam mais pessoas e que ainda acreditam nesses falsários, nesses estelionatários. Uma dessas criaturas é casada com o inelegível, que ontem fez um chororô, gente, que vale a pena que eu colocar para vocês, para a gente fazer alguns comentários em cima, né? Vamos ver o que aconteceu com a criatura. Ela derramou muitas lágrimas ontem, né? Mas no íntimo, muita gente diz que ela está contente com o fato do inelegível ir para uma cadeia e ela se livrar dele, né? Vamos ver aqui o que ela disse. Saber que a Constituição ela não tem sido respeitada em nenhum momento, pastor Silas Malafaia. Nenhum momento a Constituição tem sido respeitada, porque no artigo 5º da Constituição, ali a gente vê... Esse chorinho dela, essa forma, né, é bem falsa, né? A gente que tem uma sensibilidade humana, a gente percebe que é um discurso aí, uma atriz de 5ª categoria, né? Vamos seguir em frente. A violação dos nossos direitos. Ali fala que a casa é um asilo inviolável. Ali fala que ninguém vai sofrer tortura, que ninguém vai sofrer a violação dos seus direitos. Mas a senhora devia conversar mais com o inelegível, porque ele é fã da tortura, tá? E o filhote dele, o 03, andava com camisa do Brilhante Ustra, que era torturador. A senhora, por acaso, tem alguma dessas camisetas? Porque ele distribuía essas camisetas também, né? A pessoa não vai sofrer a degradação. E eu vejo todos os dias isso acontecer na porta da minha casa. Eu vejo policiais na outra esquina vigiando os policiais que estão vigiando a minha casa. Policial que está vigiando a casa, hein? É muita gente vigiando.
a minha casa sendo violada, a imagem da minha família que está na Constituição, que garante a proteção, sendo violada. A minha... Michele, criminoso perde direito à intimidade, à vida privada. Tá? Só para te informar, não existe direito absoluto não, porque senão ninguém poderia prender criminoso, né? A intimidade de criminoso não poderia ser violada, a liberdade do criminoso não poderia ser violada, né? Não é bem assim, não. A filha de 14 anos tendo que ir para a escola e todos os dias. Olha a direção de câmera, né? Pega uma criança no meio da manifestação e dá um foco nela para ficar mais sensível, né? O discurso dela. Tem que abrir o carro para a polícia verificar se tem alguém escondido dentro. A senhora vê que ponto chegamos, né? O marido da senhora poderia estar dentro do porta-mala de um carro para fugir, né? Então, pois é, né? Todos os dias, quando eu chego e saio, tenho que revistar o meu carro. Senhora, é o preço que vocês estão pagando pelos males que vocês causaram. Esperaram contato veio. E é o seguinte, situações também. O Silas Malafaia chorou ontem, gente. Foi um negócio impressionante. Vou pegar aqui alguns trechinhos aqui e que teve algumas coisas assim que me chamaram a atenção. Vou compartilhar aqui essa fala dele aqui. É o Senhor! Isso aí, primeiro ele está fazendo ameaça para o ministro Alexandre de Moraes. É o senhor, né? Aí me lembrou um personagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Do Brasil! Deus vai te derrotar no tempo certo! O que ele fez tem mais. Ele vai seguindo nessa sequência, eu vou economizar aqui com vocês, que ele me lembrou, sabe quem, gente? José Mojica Marins, né? O Zé do Caixão, que tinha umas falas assim, né? Você, né? Enfim, se você nunca viu, olha aqui, ó. O negócio assustava muitas pessoas, mas era um artista, né? Vamos lá. A praga da semana! A praga da semana. Sua língua se transforma em cobra! E aí, né? Mas era o bordão do Zé do Caixão, né? Foi premiadíssimo fazer. Foi um dos inovadores no cinema, não só do Brasil, mas em outras partes do mundo também. Copiaram muito o Zé do Caixão. E aí, lá pelas tantas, Silas veio às lágrimas. Ele não aguentou. Ele derramou muitas lágrimas. E aí, meu amigo, minha amiga, se você é sensível, é a hora de desligar o nosso programa aqui, o nosso encontro, porque você pode se emocionar muito com as lágrimas de Silas Malafaia. Acompanhe. Amigo Bolsonaro. Detalhe, boquinha, apertou boquinha, né? E linguinha, tem a linguinha também, tá passando linguinha ali, ó. Opa, linguinha. Salivou, só esperando o contato vir, né? Mais linguinha. Pausa para pensar. Toda essa covardia contra você. Toda essa covardia contra donas de casa. Detalhe para fundo musical, né? O sonoplasta lá do Bolsonaro, ele sempre coloca a música triste no fundo para dar um clima, né? A fala, como é que o cara vai derramar lágrimas sem fundo musical dramático? Toda essa maldade contra pessoas inocentes. E a senhora Michele derramando mais umas lagriminhas, né? Um ex-presidente da República com uma tornozeleira eletrônica. Um ex-presidente da República que não pode usar telefone e redes sociais. Aí tem mais, tá, Malafaia? Sexta-feira vamos ter surpresa aí. Vamos ver o que vai acontecer se ele permanecer preso na casa da dona Michele, com os policiais de volta, ou se já haverá um despacho para ele ser movido uma cadeia. Vai ter helicóptero sobrevoando, vai ser um espetáculo. Estou curiosíssimo para saber como é que será o final dessa história. Vamos ver se a gente consegue alguns indícios até sexta-feira, né? Mas segue aqui o cidadão chorão. Um ex-presidente da República que não pode sair de casa. E o meu nível é muito menor do que o dele. Um pastor
que tem o passaporte apreendido, os meus cadernos de anotações bíblicas, meu telefone apreendido. Brasileiros fora! Porque se tivessem aqui, seriam presos. Gente, tem um negócio, né? A escolinha teatral aí deles tem o mesmo padrão, né? A mesma entonação, enfim. Mas isso tudo não vai adiantar absolutamente nada. Inclusive, essa gente que você viu aí nas manifestações, tinha 43 mil pessoas. Gente, isso é nada. Quantos milhões não foram para manifestação alguma? E que estão observando aquilo que está acontecendo, estão vendo essas pessoas como elas são. Pessoas absolutamente trouxas, ou golpistas, ou insanas, que ainda seguem esses estelionatários todos. É assim que a maior parte das pessoas que não estão se envolvendo com isso, estão vendo, até pessoas do campo conservador. A nota triste ficou por conta do Tarcísio de Freitas, que se revelou ali um golpista assumido, e tem que ser combatido, tem que ser desmascarado. Bom, eu fico por aqui. Tenha um ótimo dia. Essa semana promete muitas emoções e nós vivenciaremos essas emoções juntos. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!